Vou te mostrar hoje como função afim cai na prova do Enem. E mais do que isso, como acertar os problemas de função afim do Enem. Tá bom, gente? Ó, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor Eduardo Viana, especialista na prova de matemática do Enem, e já há 10 anos tenho me dedicado a estudar toda a prova do Enem. Tá? Ó, lembro que a gente já trabalhou em uma outra aula, tá? Problemas de função afim. Então, aqui embaixo na descrição eu deixei o link, se você não assistiu, para você poder voltar e assistir a aula em que eu falo de problemas de função afim. Na aula de hoje, eu vou falar de problemas que geram gráficos de função afim. Mas, claro, eu vou aproveitar para te fazer uma revisão, lembrar rapidamente o que é uma função afim, como se comportam os gráficos, mas você que já nos segue aqui no YouTube já conhece. É muito prática as nossas aulas. É sempre focado na construção, é sempre focado nos problemas. Então, pega o caderno, vem comigo, para que a gente possa aí salvar o teu Enem nessa semana ou nessas semanas que ainda resta para essas provas, tá bom, gente? Ó, mas vamos lembrar, o que é uma função afim, tá? Então, você que está aí comigo, que esqueceu, que não assistiu às aulas anteriores, tá? Só para lembrar. Função afim, gente, é uma função definida por uma equação do primeiro grau. Então, por isso que ela é chamada de função afim ou também função do primeiro grau. Tá? Ó, eu coloquei aqui rapidamente aqui, ó. Ela também é conhecida como função linear. E, claro, linear lembra o quê, gente? Linear lembra linha. Linha lembra o quê? Lembra uma reta. Olha, eu já falando um pouquinho aí de gráfico. Então, função afim é uma função, ó, também conhecida como função do primeiro grau. Então, está aqui na tela de vocês. Tá? Ó, cuja lei de formação é sempre essa daqui, né? Olha a equaçãozinha do primeiro grau aqui, gente. AX mais B. Mas ela também é conhecida, ó, pessoal, como função linear, porque ela lembra uma linha. E o foco da nossa aula de hoje é justamente aqui, ó, nos gráficos. Ó, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, a gente vai ver que no Enem existem basicamente dois estilos de problemas de função afim com gráficos. Tá? Ou seja, existem problemas que o gráfico já é apresentado para vocês, e aí ele faz alguma pergunta que você vai ter que tirar do gráfico, que você vai ter que interpretar do gráfico, que você vai ter que analisar do gráfico. Esse é um perfil da prova do Enem, tá? Mas também, gente, existem alguns problemas do Enem em que ele te pede para localizar o gráfico. Ele dá uma situação problema, eu vou fazer tudo isso na aula de hoje. Ele te dá uma situação problema e ele te pergunta qual é o gráfico que melhor representa aquele problema. Então, vão ter lá 5 alternativas, 5 gráficos diferentes, e eu vou te ensinar hoje algumas palavrinhas mágicas que vai facilitar a tua vida para tu matar essas questões mais fáceis. Para você já saber, opa, é uma reta. E entre essas palavrinhas mágicas, linear é uma delas. Reta é outra delas. Porque tá aí, ó. Função do primeiro grau, também conhecida como função afim, ou função linear. Não esquece disso. Linear significa linha que lembra reta, e reta é uma ideia, o quê? É uma ideia constante, diferente de outras funções que também aparecem no Enem, mas que não são tão importantes, gente, como a função do primeiro grau, que não são tão importantes como a função afim. Lembra você que o Enem, ele cobra 4 funções, tá, gente? Função afim, que é a função do primeiro grau, função do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática, função exponencial e função logarítmica, que é o terror da maioria de vocês, tá? Vocês morrem de medo como escutam essa palavrinha aí, função exponencial, e de fato eu tenho que concordar com vocês. A grande maioria dos problemas, dos itens que caem no Enem de função logarítmica são problemas difíceis. Mas eu quero te tranquilizar, te lembrando que o Enem é uma prova diferente de qualquer outra prova do Brasil.
O Enem é uma prova corrigida pela TRI. E a TRI ela vai aumentar, ela vai potencializar, ela vai gerar uma nota maior para quem faz o quê? As questões mais fáceis. O Enem, gente, não é uma prova ganha-ganha. Como assim, Eduardo? Explica o que é isso, ganha-ganha. Uma prova ganha-ganha é uma prova que toda vez que você acerta, você ganha. Toda vez que você acerta, você ganha. Ou seja, quem acerta mais, ganha mais. Isso acontece nos concursos militares, em concurso público, sei lá, de repente na FUVEST, mas não no Enem. E que bom, gente! Porque isso te dá a oportunidade, você, aluno com dificuldade, porque você pode focar nos exercícios, nos itens mais fáceis. O Enem não é uma prova que vai medir quem sabe mais ou quem sabe menos matemática. Então, você, mesmo sabendo menos matemática do que o seu coleguinha, você pode sim tirar uma nota alta. Para isso, você precisa ajustar a TRI, você precisa saber os critérios que fazem isso, você precisa saber quais são os conteúdos que geram as questões mais fáceis. Por isso que eu estou aqui toda terça-feira à noite, ao vivo, te ajudando nessa reta final. É isso que eu vou fazer no Desafio 800+. Eu vou te entregar esses conteúdos. Eu vou te ajudar a tirar uma nota alta e você mais, olha só, mais alta do que a maioria dos coleguinhas, dos seus alunos que estudam com você e sabem mais matemática do que você. Lembro a você, o Enem não é uma nota que mede quem sabe mais. O Enem é uma prova que mede competências e habilidades. O que isso significa? Que você precisa ter coerência pedagógica, acertar as habilidades e as competências certas. É isso que eu vou te ensinar no Desafio 800+, do dia 23 ao dia 30 de setembro. É isso que eu tenho feito toda terça-feira aqui à noite, ao vivo, no YouTube, e por isso que eu quero a tua presença aqui para juntos salvar o teu Enem, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já lembrou, né, o que vem a ser uma função afim, como é que se comportam os gráficos, só dando uma passada rapidamente, os gráficos de uma função afim podem ser crescente ou decrescente, lembrando sempre em uma reta. Crescente, olha só, gente, tá aí na tela para vocês, crescente, tem essa inclinação aqui, para a direita, crescendo, decrescente, tem essa inclinação aqui, caindo. E a gente pode ver isso facilmente, pelo Azinho, que A esse, Eduardo, lembra para mim aí novamente, lembra que uma função do primeiro grau, uma função afim, é do tipo AX mais B? Então, toda vez que A, olha só, gente, A é o valor que multiplica o X. Toda vez que A for positivo, eu já sei que a função é crescente, que o gráfico tem essa inclinação que está aí na tela, essa inclinaçãozinha aqui, 1, tá? Toda vez que eu sei que o Azinho aqui é negativo, eu já sei que a função é decrescente, que ela tem essa inclinação que está aí na tela. E, gente, isso é muito importante, porque isso já muda, tá? Ou já gera para vocês algumas ideias que podem fazer com que vocês já acertem problemas do Enem. Como assim, Eduardo? Vê só, gente. Imagina que você tem um problema que diz assim, imagina só, uma caixa d'água, o volume de água aumenta com o passar do tempo. A gente abre uma torneira, à medida que o tempo vai aumentando, o tempo vai aumentando, o volume também vai aumentando. Aí ele pergunta qual dos gráficos abaixo melhor representa essa situação, problema. Você já pensa, peraí. Tempo aumenta, volume aumenta. Se os dois aumentam, então a função é crescente. Aí você já vai lembrar do gráfico da função crescente, está aí na tela. Você já sabe como é que ele se comporta. Isso já vai ser suficiente para você eliminar algumas alternativas. Já aconteceu isso várias vezes na prova do Enem. Só com essa informação de você entender, essa situação cresce, essa situação decresce, você já vai eliminar algumas alternativas. Uma questão que a gente vai fazer hoje, um probleminha aqui, já caiu 2 vezes no Enem. Gente, o Enem tem um padrão.
E é por isso que muitos alunos, mesmo não estudando todo o conteúdo, têm aumentado a nota, têm tirado mais de 800 pontos, porque esses alunos estão identificando o padrão. Bateria de celular. Por 2 vezes, o Enem já trouxe problema de função afim usando bateria de celular. Como assim? Uma vez ele falava da bateria carregando. Então, imagina, você pega aqui, ó, a sua tomada, tá lá, né? Coloca aí seu celular na tomada, seja ela o que for, e aí a bateria tá 0. Então, você coloca na tomada, à medida que o tempo vai passando, a carga da bateria que estava zerada vai aumentando. 10%, 15%, 20%, 50%, 80%. Então, você já sabe que isso representa uma função afim crescente. Você já vai procurar o primeiro tipo de gráfico que está na tua tela. Agora, o Enem também trouxe um outro problema, que era o contrário. Ele dizia que a bateria descarregava à medida que o tempo passava. Com 1 hora, caía para 70, com mais 1 hora, caía para 60, com mais 1 hora, caía para 50. Ou seja, o gráfico você já sabe agora que é decrescente, porque à medida que o tempo aumenta, a carga da bateria diminui. Você já vai procurar nas alternativas o quê? O gráfico 2. Então, gente, isso te ajuda muito. Essas questões de função afim são facílimas. Você precisa entender o padrão e saber como encontrar a resposta de forma rápida, ganhando tempo, facilitando. É isso que você vai ajustar a TRI. É isso que o Enem chama de coerência pedagógica. É isso que a TRI adora, tá bom, gente? Tranquilo? Um beijão no coração de todos vocês. Brigadão por mais uma aula ao vivo. Espero vocês aqui na quinta-feira. Mais um encontro ao vivo, às 14 horas, na nossa Super Quinta, tá bom, gente? Ó, beijão, tchau, tchau para todos vocês. Até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.